Bom dia, queridos. Vocês não tomaram café da manhã? Não é possível. Bom dia, queridos. Eu só insisti porque eu fiquei sabendo que vocês comeram muito no café da manhã. Alguém falou, o pessoal estava assim hoje no módulo Jiraya para tomar café da manhã, né? Jiraya é bem antigo, né? A gente vai se acusando. Não? Entendi. Graças a Deus. Quando foi marcado, né, esse retiro, a minha vinda aqui, eu perguntei para o Elias, né, conversando com o pastor Luiz, se haveria algum tema. E o pastor Luiz disse assim, olha, o que for, o que Deus falar, pode seguir. Então, não me foi passado nenhum tema, foi me dada a liberdade completa. E eu tenho buscado nessa liberdade bastante direção de Deus. Então, ontem à tarde eu não sabia o que eu falaria à noite, ontem à noite eu não sabia o que eu falaria hoje de manhã, e eu não sei o que eu vou falar hoje à noite, e não sei o que eu vou falar amanhã de manhã, porque eu tenho tentado realmente entender em alguns detalhes, discernir o que Deus quer falar com vocês. E ontem à noite, quando terminou o culto, o pastor Luiz deu um testemunho pessoal da família dele, né, da Patrícia, e quando eu estava saindo daqui, estava tocando a música Tapeceiro. Isso foi me falando um pouco do que Deus queria compartilhar conosco nessa manhã. E eu vi mais um testemunho essa manhã, só para confirmar que, pelo menos segundo a minha convicção, nós vamos falar daquilo que Deus gostaria que fosse falado nessa manhã. Amém? E para isso eu queria te convidar a abrir em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Nós vamos falar sobre feridas que curam. Feridas que curam. Diz assim, Samuel, calma, eu ainda não achei 2 Coríntios. Quantos anos você está na igreja? Eu estou há alguns meses, então está tranquilo. Eu estou há alguns anos, então não me irrite, né? Não me irrite. 2 Coríntios 1, de 3 a 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vamos ler mais uma vez? É um trecho curto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Até aqui. Eu creio que todos aqui já viveram o suficiente para saber que a trajetória da vida humana, a sua trajetória, a sua história, tem marcas de limitações. Tem coisas que você gostaria que fossem diferentes, por exemplo, no seu corpo. E talvez você traga no seu corpo alguma limitação. Talvez você traga na sua história perdas, lutos, despedidas difíceis. Provavelmente você já traz na sua história algum tipo de frustração, algum tipo de traição, algum tipo de ressentimento por algo que se tornou tão diferente do que você gostaria que fosse. E isso fala muito do que é a história humana, do que acontece no nosso dia a dia. E não é que Deus não tinha avisado, não só Jesus disse que no mundo teríamos aflições, deveríamos ter bom ânimo, mas já no capítulo 3 de Gênesis, no início da Bíblia, Deus diz assim para o homem e para a mulher: com dores darás à luz, com dores tirarás o sustento da terra, com o suor do teu rosto tirarás o sustento. Ou seja, tudo aquilo que gera vida e gera frutos é por meio de dor e suor.
E isso na caminhada muitas vezes nos marca, muitas vezes nos dá cicatrizes, o potencial lesivo, e quanto mais a gente abre o coração, às vezes, mais a gente está suscetível. Na verdade, quanto mais a gente ama, mais a gente sangra. Porque amor e sacrifício andam juntos, e o único jeito de não se machucar muito é amando pouco, mas amar pouco é viver pouco, porque amar é viver e viver é amar, e uma vida sem amor não pode ser chamada plenamente de vida, apenas de existência. Mas, ao mesmo tempo, abrir-se para o amor é abrir-se para feridas e cicatrizes, sejam físicas, familiares. Sabe, nenhum familiar nunca me frustrou. Meu irmão, você deve pertencer à escala dos arcanjos, dos querubins, ou de alguma outra esfera celestial. Relacionamentos trazem dores, trazem frustrações, trazem limites, e a partir disso o tempo não volta mais. Aquilo que foi feito, aquilo que foi dito, aquilo que aconteceu, não existe uma máquina do tempo. Só nos Vingadores você volta para salvar as pedras perdidas. Na vida real a gente não volta no tempo. O tempo só caminha para frente. E isso para nós traz um impasse, até uma bifurcação. Já que essas feridas, essas cicatrizes, esses limites, essas perdas, essas dores, esses machucados, não vão desaparecer da minha história, nem da sua, o que fazer diante delas? O que fazer com elas? É a grande questão. Porque no próximo slide, tem um missionário, o famoso Ronaldo Lidório, ele diz assim: os maiores erros da nossa vida não resultam de nossas ações, mas de nossas reações. Se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores. Por quê? Porque as nossas ações a gente programa, as nossas ações a gente calcula, as nossas ações a gente projeta, mas as nossas reações, elas surgem de uma espontaneidade. Elas surgem e fazem transbordar aquilo que está em nós, na nossa essência, nos nossos valores, nos nossos princípios. Então, conhecer alguém, mais do que nas ações, nós conhecemos nas reações. Mas isso se torna uma dificuldade para nós, porque se a vida nos machuca, se os acontecimentos e as pessoas nos ferem, se a vida é marcada por perdas e por momentos difíceis, muitas vezes, todos esses momentos são um chamado a uma reação. São um chamado a uma reação. E são esses momentos que vão falar muito de quem nós somos e dos nossos valores. Como reagir diante desses limites, dessas perdas, dessas faltas, dessas dores, dessas frustrações, dessas lesões que nós enfrentamos? Há algumas possibilidades. A primeira delas, e a mais comum, é retribuição. Bateu, levou. A vida me feriu, eu vou ferir também. As pessoas me frustraram, então agora fecharei o meu coração para tudo e para todos e não mais me frustrarão, mas de alguma forma. Sofri violência, me tornarei violento. Sofri traição, agora não serei mais traído, agora trairei. Sofri de alguma forma uma manipulação, me manipularam, nunca mais, agora eu serei um manipulador. Me usaram uma vez, e agora serei eu quem usarei as pessoas. Fui abusado e agora me tornarei um abusador. Foram falsos comigo, agora me tornarei falso com os outros. Me desvalorizaram, me humilharam, cuspiram em mim, agora nunca mais. Agora serei eu o algoz de outras pessoas. Essa é um pouco da história do mundo. Essa é um pouco da história de todas as guerras. Para você ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, onde o pastor Luiz já tinha seus seminários, já pastoreava. A Primeira Guerra Mundial foi chamada, ficou famosa como a última de todas as guerras. 100 anos se passaram. E as guerras só escalonaram, só escalonaram.
Por quê? Porque esse princípio, dentro dele, ele tem alguma coisa de importante, que é a justiça. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, a pena proporcional ao mal praticado. Acontece, meu irmão, quando a gente está se vingando em causa própria, a gente mata um passarinho usando um canhão. A gente prega um prego na testa do outro usando... A gente mata uma mosca, na verdade, na testa do outro com um martelo, né? Normalmente. Mas o problema é que se ficar só olho por olho, dente por dente, nós teremos um mundo de banguelas e cegos. É por isso que Jesus é uma escalada da graça. Essa é uma forma de retribuir. Você pode escolher esse caminho. É um caminho em que a maioria escolhe, diante da reação dessas perdas, dessas feridas. Há outros que entram pela reação do escapismo. Eu fui ferido, eu tenho machucado, eu tenho uma cicatriz, eu tenho lágrimas, e agora eu preciso não me aprofundar nelas, mas encontrar formas de não pensar mais nisso, de fingir que estas coisas não fizeram parte da minha história. Então eu vou me enfiar em cursos, vou me enfiar em atividades, vou fazer balé, karatê, judô, dança e movimento, tiro ao alvo, arco e flecha e teologia também. Um escapismo. Às vezes uma constante mudança, a pessoa começa fazendo direito, depois está fazendo educação física, depois está fazendo matemática, depois entra em medicina e sempre no primeiro ano mudando de curso. Isso talvez seja uma reação a uma dor, a uma frustração, em que a reação tem sido dada com escapismo. Isso tem muitos exemplos. Tem pessoas que estão no nosso mundo trocando de família. A mulher samaritana trocava de marido. E 1, 2, 3, 4, 5, ele já nem casava mais. Por quê? Porque existia ali uma dor, uma falta, uma cicatriz, que ela achou que casamento era a solução. E cada casamento era uma frustração. Por quê? Porque não resolvia aquilo que realmente era a busca de sua alma. Mas muitos escapam com escapismos. Às vezes até um excesso de fanatismo religioso é uma forma de lidar com as suas feridas. Outras pessoas reagem com passividade. A vida vai machucando muito e a pessoa se anula. Onde você quer comer? Tanto faz. Onde você quer ir? Tanto faz. Que música você quer ouvir? Tanto faz. Que curso que você quer fazer? Tanto faz. É porque, inconscientemente, muitas vezes, sempre que eu escolhi, eu fui machucado, fui ferido. Então, agora, a vida é só isso mesmo. A vida é apanhar. A vida é sofrer. E aí você entra num fatalismo de negatividade. Nada presta, nada vai dar certo, que os outros me definam, filhos que se anulam, pais que se anulam, liderado pelos outros de forma a não ter mais nenhum tipo de identidade. Amados, essas são reações possíveis diante das perdas, das feridas, das frustrações e dos limites da vida. E elas têm algo em comum. Todas essas reações, retribuição, escapismos, passividade, fatalismos, todas essas reações, elas têm algo em comum. Elas só geram mais feridas nos outros ou em nós mesmos. Todas essas reações, todos esses caminhos formam um ciclo que, enquanto estiverem presentes, vão se repetir para gerar mais feridas, e daqui a pouco as feridas que você recebeu, você está transmitindo, você está causando, você está ferindo, e isso se torna muito do que é a história da humanidade. E a pergunta é, será que tem um outro caminho? Será que tem um outro jeito de reagir às nossas limitações, reagir às nossas cicatrizes, reagir às nossas feridas, ou estamos presos em uma destas reações? E é justamente sobre isso que Paulo fala. Quando ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, perdas, feridas, frustrações, dificuldades, angústias, para que,
com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Antes de falar dessa reação com um pouco mais de detalhe, deixa eu te mostrar 3 histórias que falam muito de limitações, de feridas, de dores e de frustrações. Vocês conhecem provavelmente a maioria delas, mas veja de novo, por gentileza. No próximo slide, um garoto chamado Nick. Vocês devem já ter visto a história dele em algum momento, mas ele compartilha nos livros dele o seguinte: minha mãe tinha se recusado a me segurar nos braços e pediu que me levassem para longe. Levem esse bebê daqui. Não quero tocar nele, nem quero vê-lo. Minha mãe pensou na possibilidade de adoção. Próximo. Nenhuma garota jamais vai se apaixonar por mim. Jamais poderei abraçá-la. Que emprego vou arranjar? Quem vai querer me contratar? Próximo. Eu orava, ele era de uma família de contexto cristão. Eu orava, Deus, por que você não me deu pelo menos um braço? Eu perguntava a Deus, pense só no que eu poderia fazer com um braço. E no próximo, algumas crianças me chamavam de aberração e alienígena. Você já parou para pensar a quantidade de feridas no coração de um garoto assim? Com limitações físicas. A gente, às vezes, né, quando eu era novo, não sei se minha cabeça era menor do que é hoje também, mas eu era super orelhudo, né? E eu falava, queria tanto ter uma orelha menor. Eu era pequeno. Aí começa a ficar adolescente, né? Aí parece que aí a cabeça cresce, e eu era magrinho, que nem um pirulito. E aquelas frustrações bobas de um adolescente que a gente vai, espinhas, que eu tenho marcas até hoje, aí ficava lá, passava quinase, pasta de dente, e esse monte de coisa de adolescente. Imagina um garoto crescendo, olhando todo mundo com braços e ele não, todo mundo com pernas e ele não. Muitos sendo abraçados e amados pelos seus pais e ele percebendo ali uma resistência de sua mãe. Todos na escola, tem aquele bullying que é normal, mas tem aquele bullying que passa do ponto, né? Tem brincadeira de escola que é de criança, que acontece, mas tem algumas como essa, né? Quantas cicatrizes, quantas faltas, quantas marcas no coração de um garoto. Como que alguém assim deveria reagir? No próximo slide tem a foto de Josh McDowell. Talvez você conheça livros dele, já tenha ouvido a história dele, mas ele tinha um pai alcoólatra. O pai de Josh McDowell espancava a mãe dele, né, a sua esposa, muitas vezes. Ele diz que quando criança, recorrentemente ele ia ao celeiro resgatar a sua mãe depois de uma dose de agressões do seu pai alcoólatra. Ele tentou matar o pai afogado numa privada 2 vezes. Quando chegava a visita em casa, e ele foi crescendo, né, se tornando adolescente, ele amarrava o pai no celeiro para as visitas não poderem conhecer ali o que está a situação da família. Aos 6 anos, o empregado da casa começou a abusar sexualmente dele. E abusou dos 6 aos 13 anos. 7 anos de abuso. Caramba! Quantas feridas! Você olhar para o seu pai e não ter referência nenhuma, pelo contrário. A mãe dele era tão obesa, que quando ele ia para os jogos da escola, ela não podia ir para a arquibancada. Ela tinha que ficar no carro esperando. Quanta coisa numa história, numa vida. Quantas cicatrizes, quantas dores. E talvez a gente possa falar de cicatrizes mais visíveis. A próxima história, talvez vocês conheçam também. A menina da foto, Kim. Dia 8 de junho de 1972, Guerra do Vietnã. Essa é uma das fotos mais famosas, a foto emblemática dessa guerra. Quando bombas ali que tinham efeitos químicos atingiam pessoas e deixavam marcas, muitas vezes, mas sem matar. E essa menina, então, ela compartilha a história dela. Minha pele queimada descascava, deixando à vista uma fina
pálida camada. Sabe quando você tem uma bolha e você estoura, aquela parte fica sensível? Imagina algo maior ainda exposto ao sol. A camada de pele que nunca vira a luz do dia. Eu fui cozida até os ossos. Pode passar. Me levaram ao necrotério do primeiro hospital infantil em Saigon. O fato de ter sido deixada como morta, quando ainda estava viva, me assombraria por muitos anos. Minha mãe me encontrou 3 dias depois no hospital, cheirando mal e com vermes. Eu fui levada para tratamentos. Naquele hospital passaria por 16 cirurgias de enxertos de pele. Só tive alta 1 ano e 2 meses depois. Pode passar. Minha melhor amiga não queria que eu chegasse mais perto. Não queria mais ser minha amiga. Ela pensava, estou feia agora. Se eu somente pudesse voltar ao hospital, onde ninguém se encaixava nos padrões. Ali todos tinham um problema, uma doença, uma deficiência, uma cicatriz, uma dor. Minha bela pele pálida agora era nojenta, enrugada, encaroçada e vermelha. E a conclusão dela era, eu sou indigna de ser amada. Minha mãe me disse que minhas cicatrizes eram uma sentença de morte. Guarde essa frase. Minha mãe me disse que minhas cicatrizes eram uma sentença de morte, as quais me impediriam de casar. Afinal, quem desejaria uma mulher com passado trágico, pele de couro de búfalo e incapaz de conceber? Segundo os médicos, ela não poderia ter filhos. Eu havia aceitado certas verdades ao meu respeito, que tinham se tornado minha nova realidade. Minhas queimaduras me tornam diferentes. Nunca encontrarei amor para o meu coração, nem paz para as minhas dores. Não sou nada mais que as minhas cicatrizes. Eu era inútil e maldita. Eu estava pronta para deixar esta vida. Eu esperaria o sinal ficar verde, correria para a faixa central, convidando os carros a me atingir e me matar. Eu era assediada pela imprensa, pelas autoridades, para tirarem vantagem da minha história, da minha dor. Fui impedida de estudar devidamente. Estou tão cansada de ser manipulada. Queridos, que histórias, que feridas, que marcas. E talvez você se identifique um pouco com essas dores, com essas feridas. Talvez você ouviu coisas assim, de pessoas de quem você menos esperava. Nós estamos falando de frases que foram ditas às vezes pela própria mãe, de que a gente mais espera um colo. Imagine o acúmulo de dor, imagine o acúmulo de feridas, imagine a quantidade de cicatrizes visíveis e invisíveis na vida dessas pessoas. E a minha pergunta é, o que elas poderiam fazer? Como é que elas poderiam reagir a essas dores, reagir a essas cicatrizes? Bom, elas poderiam se encher de ódio, de ressentimento, elas poderiam se encher de ira no coração, contra tudo e contra todos, e viverem a vida amarguradas no veneno, amarguradas nas suas próprias misérias. E para nós a pergunta que fica é, será que o Evangelho de Jesus nos dá uma opção diferente para pessoas como elas e talvez como você, que carregam dores, que carregam cicatrizes, que carregam marcas, que já sangraram e já choraram muito nessa vida e nessa história? Ou será que tudo que sobra para você é alimentar ressentimento, é alimentar frustração, é alimentar ódio e aumentar a cada dia a sua lista negra de pessoas que te disseram, que fizeram, que falaram coisas que você foi atingido por elas? Será que é possível o que Paulo disse ser verdadeiro para essas pessoas? Porque, meu irmão, se for verdade para elas, vai ser verdade para vocês e para mim. Se o Evangelho der conta destas marcas, dessas dores e dessas cicatrizes,
o Evangelho também dá conta das minhas dores, das minhas perdas, das suas perdas, das nossas feridas, das nossas cicatrizes. Se 2 Coríntios 1, 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O que Paulo está falando é que destas cicatrizes, pelo menos desses irmãos e das suas, mora uma vocação. Mora um chamado. E diferente do que disse a mãe da Kim, as suas cicatrizes são a sua morte, o que Paulo está dizendo é que as suas cicatrizes são o seu ministério. Que as suas cicatrizes fazem parte do seu chamado. Vamos olhar a história dessas pessoas. Samuel, você está na reta final? Você já sabe que isso não significa nada. Pode ser uma reta daqui até São Paulo, né? Próximo slide. Vou ficar aqui que eu consigo ler um pouquinho melhor. Olha aí o Nick, cristão. Ele disse que uma das frases que mais marcou a vida dele foi assim, eu não estou lendo agora, tá, gente? Eu quero ser as mãos e os pés de Cristo na terra. Para alguém que não tem fisicamente mãos e pés, e ele tem sido, vamos ver. Eu descobri que as pessoas estavam dispostas a me dar ouvidos, porque bastava olhar para mim, para perceber que tinha superado as minhas adversidades. Instintivamente as pessoas sentiam que eu tinha algo a dizer, que poderia ajudá-las a lidar com seus próprios problemas. Pode passar. Aos 24 anos, preparando-me para falar numa igreja, eu conheci Daniel, com 19 meses de idade, exatamente como eu. Eu posso ajudá-lo. Seus pais oravam por um milagre. Deus fez de mim o milagre de Daniel. Irmão, as suas cicatrizes podem ser um milagre para alguém que está passando pela mesma coisa que você passou e que você experimentou um consolo de Deus e que agora você será o consolo de Deus para essa pessoa. Pode passar. Penso como seria mais fácil para meus pais se eles conhecessem alguém sem pernas e braços para orientá-los. Eu fui abençoado para exercer esse papel para vários homens, mulheres e crianças com deficiências semelhantes à minha. Pode passar, por favor? Isso era uma dádiva. Saber meu propósito tão cedo, nas suas cicatrizes, nas suas faltas, nos seus limites, estava o seu chamado, o seu propósito, a sua vocação. Exatamente o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1. Pode passar. Sempre ouço ver um cara como você, que um cara como você é tão feliz. Me faz parar para pensar, porque às vezes eu sinto tanta pena de mim. A gente sente pena demais, a gente, né? Se você chegar no seu quarto para tomar banho, o chuveiro não funcionar, a gente já faz um drama, né? O meu está funcionando, viu, pastor? Não é isso, não. Pode passar, por favor. Olha a esposa, olha o filho dele, a carinha dele. Volta só um slide. Mais um. Cara, que sorriso lindo tem esse servo de Deus, fala a verdade. Que sorriso lindo tem esse homem de Deus. Pode passar. Conheço pessoas de corpo perfeito que não conheceram a metade da felicidade que experimentei. Em minhas jornadas, vi mais alegria nas favelas de Mumbai e em orfanatos da África do que em condomínios fechados e de gigantescas mansões que valem milhões de dólares. Olha como o Evangelho serviu para ele. Olha como o que Paulo disse aqui foi evidenciado na vida dele. As suas maiores limitações, as suas maiores dores se tornaram a maior vocação da vida dele. E hoje ele tem um impacto mundial, tem livros abençoando pessoas feridas, consolando pessoas com a consolação que ele recebeu de Deus. Próximo slide. Esse é o Josh McDowell.
ele tem esse livro, Mais que um Carpinteiro. Se você tem dúvidas sobre mudar os evangelhos, será que Jesus realmente existiu? Essas perguntas elas são pueris à luz das evidências. E esse é um livro que ele escreveu só sobre isso, essas evidências da existência de Jesus, da confiabilidade dos evangelhos, entre outras coisas. Mas ele se converteu na universidade. Ele viu um grupo de cristãos, ele se aproximou, falou, vem cá, o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente está falando de Jesus. Não, coisa de religião, não estou interessado. Não, vem cá, não falei religião, falei Jesus. Não, mas Jesus a gente nem sabe se existiu. Ela falou, então vai pesquisar. Uma menina que ele começou a achar bonita, começou a gostar. É um método de evangelismo, costuma ser efetivo às vezes, né? E só sei que ele passou 6 meses estudando. Foi onde nasceu esse livro, foi onde ele se converteu. E foi onde ele foi curado. Ele foi procurar o pai dele um dia, para fazer curta uma grande história. Ele falou, pai, eu te amo. Pai, eu te perdoo. Aí o pai dele falou, mas como é que você pode amar um pai alcoólatra como eu? Ele falou, pai, eu encontrei alguém que tem um amor que me alcançou nos meus lugares mais escuros. Então, eu não tenho como não estender esse amor a você. E o pai dele se converteu. Morreu depois de 2 anos de cirrose, de tanto que bebeu. Porque se converter não é seguro contra nossas bobagens, né? Mas o pai era uma cidade pequena, se tornou um evangelista da cidade, onde todo mundo sabia, o alcoólatra, o beberrão. Ele teve 2 anos para poder falar de Cristo e da transformação que ele viveu. E Josh McDowell tem um ministério mundial sobre sexualidade, sobre abuso, sobre situações de pessoas que passam por dificuldades nessa área que envolve a sexualidade. Suas maiores feridas se tornaram a sua vocação e o seu ministério. E o último exemplo. A Kim, sorrindo. Escondida na biblioteca, um dia, encontrei um exemplar do Novo Testamento. Novo Testamento que a gente tem na nossa mão. Se Jesus fosse realmente quem dizia ser, e se ele realmente suportara tudo que disse ser suportado, quem sabe poderia me ajudar a encontrar sentido em minhas cicatrizes. E finalmente chegar a um acordo com elas? Nós somos a noiva de Cristo. Essa frase foi doce como açúcar para a minha alma. Eu queria abrir mão de toda a minha dor, queria ir em busca da vida. Em vez de me apegar à fantasia de morrer, eu queria esse Jesus. Uma leitura do Novo Testamento. Uma leitura do Novo Testamento. Pode passar. Não demorou muito e as pessoas começaram a me chamar a garota que está sempre sorrindo. A garota que está sempre sorrindo. Era mais uma prova de que algo sobrenatural estava acontecendo. Por dentro, na minha alma, eu descobri um tipo de alegria, de contentamento. Contentamento é aquela realização que pouco se importa com as circunstâncias exteriores. Não é algo de fora, é algo de dentro. Pode seguir. Então comecei a fazer a lista dos inimigos. Você tem uma lista dos inimigos? Sabe, eu nunca escrevi, mas ela está tatuada no meu coração. Todos os envolvidos na destruição do meu país, no lançamento das bombas. Eu estava furiosa com todos eles. Isso daqui depois de muita plástica ela ficou assim, viu, irmãos? Tratamentos a laser. Todos os oficiais comunistas que me usaram para fazer propaganda ideológica e me arrasaram dia após dia. Gastei quase 1 hora para fazer a lista, acrescentando nomes ou posições que me vinham à mente. E ao fim desse exercício desgastante, fechei a Bíblia com toda a força e pensei, perdoá-los? Pode esquecer. Os males cometidos contra mim foram atrozes demais.
E eu temia que perdoar meus malfeitores fosse o mesmo que dar licença para seus pecados, ou até mesmo aprová-los. Pode passar. E aí ela, na luta dela, né? O C.S. Lewis dizia que o mandamento que todo mundo mais gosta de falar e gosta menos de fazer é o perdão. É lindo falar sobre o perdão, mas na hora de perdoar... Sim, eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor diz que devemos perdoar, mas e o terror, e a destruição, a humilhação, as cicatrizes? Sim, o perdão é o mais sábio a se fazer, mas, Senhor, eu não consigo perdoar. Eu precisei decidir se eu trilharia a estrada pavimentada com vida, paz e alegria, ou se eu optaria pela rota marcada por sofrimento, amargura e raiva. Eu entregaria minha vida ao senhorio de Jesus ou não? Que caminho eu escolheria? Pode passar? Percebi que em vez de murmurar maldições contra meus inimigos, contra aqueles que me acusaram mal, eu comecei a orar por eles. Quanto mais orava, melhor eu me sentia. E quanto melhor eu me sentia, mais leve se tornava o meu espírito. Chegou um momento em que eu olhei para as linhas do meu diário de oração e percebi que estava orando com fervor pelas mesmas pessoas que antes estavam em minha lista de inimigos. O Evangelho é lindo. O reino de Deus é lindo. Pode passar. Lembro de ter pensado, uau, meu coração certamente está mudado, pois agora eu sinto amor pelas pessoas que antes eu queria matar. Meu coração não estava mais irado, eu não buscava mais vingança. A lista de inimigos havia se tornado minha lista de oração. E minha fúria declarou cessar fogo. Que precioso é isso, quando a gente começa a olhar para o nosso coração, aquilo que o pastor Martin Luther King disse, né? Deus, eu ainda não sou tudo o que eu deveria ser. Eu ainda não sou tudo o que eu gostaria de ser. Mas pela graça de Deus eu não sou mais quem eu era. Quando você começa a olhar o seu coração e perceber que o sobrenatural chegou aí. Só mais um pouquinho. Pode seguir, por gentileza. Percebi que as trevas permaneciam recuando, e que eu estava me enchendo de algo bom. Era paz, e luz, e entendimento, e compaixão, e amor, e tudo isso vinha do Senhor. Quando a gente abre o nosso coração, meu irmão, o nosso coração se enche dessas coisas. Isso depende dele, isso não é produzido por emoção, isso é milagre, isso é sobrenatural. Ele estava me enchendo de água limpa, perfeitamente pura. Pode passar. E um dia num evento, o soldado veterano norte-americano da guerra do Vietnã, quando conheci naquele dia, ele se identificou como o homem que havia coordenado o lançamento das bombas naquele dia, da rodovia 1. Ele também se converteu, se tornou pastor. Ele disse, Kim, eu lamento muito, sinto muitíssimo pelo que eu fiz. Será que você pode me perdoar? Eu segurei as mãos dele, olhei profundamente nos seus olhos e disse, está tudo bem, eu te perdoo, eu perdoo. Pode seguir, por favor. Hoje, para finalizar, ela tem uma fundação internacional para cuidar de pessoas. Deixa eu ler, tenha paciência, mais 10 minutos eu termino. Está todo mundo de barriga cheia, ninguém está com fome ainda de almoço. São histórias, meus irmãos, que marcam a nossa vida para sempre. Então, eu sei que eu já passei um pouquinho do horário, mas tenha um pouquinho de paciência agora. É a reta final de verdade. Após aquele evento no Dia dos Veteranos, comecei a me movimentar no sentido de criar uma instituição, hoje conhecida como a Fundação Internacional Kim, organização sem fins lucrativos que ajuda a levantar recursos para custear grupos atuantes na provisão de alívio para mais de 6 milhões de crianças do mundo gravemente feridas ou permanentemente inválidas por causa da guerra ocorrida ao longo da última década. Cicatrizes se tornando uma vocação, se tornando consolação para aqueles que estão sofrendo as mesmas cicatrizes. Exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala em 2 versículos. Pode seguir.
Esses grupos conseguem próteses e aparelhos ortopédicos, medicamentos e cadeiras de rodas, serviço de reabilitação e aconselhamento, além de ajudar a integrar novamente crianças feridas às comunidades onde vivem. Pode seguir. Aí está ela com a Rainha Elizabeth, está ela na Embaixada da China, está ela fazendo acordos de paz, enfim, promovendo cultura de paz no mundo, pode passar. Aí está ela com o esposo, aí está ela com os filhos, ela nem podia ter filhos, segundo a medicina, mas aquela música bem, os pentecostais gostam de cantar, né? Ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão. A medicina é algo precioso de Deus, também é instrumento de cura, mas tem horas que Deus vai além, Deus vai além. Pode passar. Ela com o filho, ali já ela com o neto. Pode passar. Essa é a foto mais famosa dela, e no livro diz, essa é a minha foto preferida. Esta é a minha foto favorita, pois mostra a alegria que habita em mim o tempo todo. Pode passar. Aqui está ela, numa foto com a sua família. Lá no fundo, tem a foto dela. Nas suas feridas, nas suas dores. Como eu disse, as nossas feridas não desaparecem. As nossas dores não somem, não é uma amnésia. Mas esse caminho que Paulo propõe é um caminho de vida, onde tem mais. Você pode deixar as suas feridas serem a vocação e as suas dores passam para um segundo plano, para que você possa viver algo verdadeiramente novo. Pode passar, por favor. E se você gostaria de mais um argumento, se a história da Kim, se a história do Josh McDowell, se a história do Nick não for suficiente, para que você faça as pazes com a sua ferida, encontre um caminho de perdão para as feridas que você recebeu, eu queria te dar mais um argumento. É porque você é seguidor. Você é seguidora daquele cujas feridas saram. Fomos sarados pelas suas feridas. E você segue alguém que cura, que restaura por causa das feridas. Olhe João no finalzinho ali, capítulo 20. Tomé carregado de incredulidade. Eu não acredito mais num Deus que não tenha feridas. Eu o vi ser crucificado, eu não acredito numa ressurreição mais. Eu não acredito que ele ressuscitou, a não ser que eu toque suas feridas. E aí quando Jesus aparece para Tomé, ele pode tocar as minhas feridas. E aí Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé já não poderia mais acreditar num Deus que não tivesse cicatrizes. Num Deus que não tivesse feridas. Então eu sei, queridos, que esse momento é andar num solo muito sagrado no coração de cada um de vocês. Fala muito da história, do que vocês passaram, do que a gente passa na nossa existência. Mas de fato, meus irmãos, andar com Jesus é deixar que até as nossas feridas sejam usadas por Ele. Talvez em algum momento você já veio aqui na frente ou na sua casa, em algum lugar você orou, Deus, Tu és Senhor da minha vida. Deus, Tu és Senhor da minha família. Deus, Tu és Senhor do meu trabalho. E nessa manhã, seja uma manhã para você orar, Deus, Tu és o Senhor das minhas feridas, das cicatrizes da minha alma, do meu corpo, da minha história. Tu és Senhor delas. E o Senhor pode usar você justamente nisso. Talvez você está há tantos anos, Senhor, qual que é o meu chamado, qual que é a minha vocação? E talvez você olhe para ela todos os dias. Eu vou contar um outro segredo meu. Eu tinha uma dificuldade de visitar gente em hospital. Eu me constrangia, sempre fui muito saudável. E nunca nem tinha feito exame de sangue até 2017. Então, quando eu visitava alguém no hospital, eu já era pastor, né, meu? Para que presta um pastor que nem para visitar no hospital serve, né? E chegava lá, aquele constrangimento, e o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como é que está a pessoa, e será que eu tenho alguma coisa para acrescentar? E aquele drama no carro para ir para o hospital visitar alguém. E aí, em 2017, eu tive um presente, que foi essa cirurgia, que eu tenho essa cicatriz aqui, de um tipo de tumor, que só a cirurgia era perigosa, mas
Ele mesmo, ele não trouxe nenhum tipo de dificuldade depois. Mas hoje eu vou para um hospital visitar alguém, sorriso nos lábios, coração cheio de vontade de ir. Não é que eu quero que os membros da igreja sejam internados, mas quando eles são internados, eu sei que eu tenho algo, eu sei que eu posso estar ali contribuindo, eu não preciso ficar me preparando antes, porque eu já tive numa UTI do SUS por vários dias, participei por tudo isso. Hoje eu tenho alguma cicatriz para consolar aqueles com a mesma consolação que de Deus eu fui consolado. Eu queria terminar dizendo duas coisas. Você segue aquele que lavou os pés de Judas. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que entender se a gente realmente segue Jesus ou não. A gente por coisas muito pequenas, vamos rompendo, vamos atravessando, a nossa lista de inimigo cresce por picuinhas. Eu queria que nessa manhã você abrisse o seu coração, porque você segue aquele que lavou os pés de Judas. Enquanto esse for o seu Senhor, você tem que abrir o seu coração. Samuel, mas eu não consigo. Meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã, se você quiser, como aqui, pode ser que seja uma luta, pode ser que seja uma guerra, mas no final vai acontecer. Vai acontecer. Abre o seu coração. Abre o seu coração. E a última coisa que eu quero dizer para vocês é a história de Elizabeth Elliot, uma frase que ela disse. Guarde isso. Elizabeth Elliot era esposa de um missionário chamado Tim Elliot, que, resumindo a história, ele foi morto numa tribo indígena. Ele foi levar o evangelho, foi pregar o evangelho e acabou sendo morto a flechadas. No futuro, Elizabeth Elliot e as esposas dos outros missionários que morreram conversaram: vamos levar o evangelho a esse lugar que os nossos maridos foram. E levaram o evangelho para os assassinos de seus maridos. E um dia alguém chegou para Elizabeth e disse: vem cá, como é que você está com Deus? Porque o seu marido veio para cá trazer o evangelho e foi morto a flechadas. Vocês vieram para cá, o evangelho frutifica, tanto que o homem que matou seu marido se tornou pastor e batizou a sua filha. Como é que você lidar com isso? Como é que você lidar com Deus num caso como esse? E ela respondeu algo que sempre me marcou muito. Ela disse assim: as mãos que criaram o universo um dia estiveram presas numa cruz por mim. Eu confio nessas mãos. Então eu queria declarar essa frase sobre as suas feridas, sobre as suas dores para as quais você tem mais perguntas do que respostas. As mãos que criaram o universo, essa criação toda que a gente vê, os planetas, as galáxias, se colocaram numa cruz e as suas mãos estiveram perfuradas numa cruz por você. Confie nessas mãos. Não deixe de confiar nessas mãos. E um dia você vai entender lá. Tudo vai se desfazer. Eu pedi para o grupo de louvor cantar a música que fez com que essa palavra fosse pregada hoje, que é Tapeceiro. Uma das músicas mais bonitas que foram feitas. Eu queria que ela fosse um pouquinho da sua oração e que isso te ajudasse a abrir o coração, a fazer as pazes com Deus, com as suas cicatrizes, com as suas feridas. E, meu irmão, eu vou um pouquinho mais além. Eu queria te desafiar a você abrir o seu coração para perdoar, para ligar para aquela pessoa que você não quer mais ver, talvez da sua família, e sem vontade. Sem vontade. E assim, eu estou um pouco emocionado, porque eu acompanho membros da igreja, que eu tenho que dizer isso para eles às vezes, e falar: olha, você está passando por algo, eu sei que essa pessoa te arrebentou, mas está aqui, está escrito, eu não tenho outro aconselhamento a te dizer, senão que você vai ter que perdoar. Não é que você vai ter que fazer aliança com essa pessoa e gravar um filme de amor com essa pessoa, não. Mas você vai ter que liberar essa pessoa. Esse é o caminho. Eu vejo aquela pessoa com dói para ela. A gente sabe, a gente que é pastor, quando a gente fala: olha, você vai ter que perdoar. A gente não está falando isso da boca para fora, a gente sabe o quanto isso dói. A gente também tem os nossos perdões. Mas não tem outro caminho.
Como diz aquele filme de Paulo, né? A Paulo, apóstolo de Cristo. Amor é a única opção para quem segue o mestre ferido. Então, em nome de Jesus, que esse tempo te desarme um pouquinho. Você abre o seu coração. Que você, até nas suas feridas e nas suas cicatrizes, veja a sua vocação. E um dia, meu irmão, um dia fará sentido. Quando a gente chegar lá, cheio de perguntas, talvez elas vão se esfarelar. Tudo vai se explicar. Vamos cantar esse cântico. Eu peço que você fique em espírito de oração, por favor. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, revestida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha ao avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão no rosto, obra de arte, pra honra e glória, o tapeceiro, o tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é vestida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha ao avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida, o tapeceiro, pra honra e glória, o tapeceiro. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, aquele por meio das quais, das feridas nós somos sarados. Senhor Jesus, homem de dores, Senhor, toma a história de cada um aqui. Há corações, Deus, que vieram para esse encontro tão pesados, tão feridos, machucados, desgastados, ansiosos, presos a tantas correntes de amargura e de, ódio e de ressentimento e
Senhor, desarma o nosso coração, que é uma bomba relógio, para nos matar, para nos afastar do propósito, Senhor. Desarma o nosso coração para entender que o Senhor trabalha por meio das feridas. Que muitas vezes aqueles que nos ferem, nos prejudicam, nos machucam, fizeram coisas erradas sim, mas que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos, para inclusive nos usar, não apesar das nossas feridas, mas por causa das nossas feridas. Nos usar não além das nossas feridas, mas que nelas reside a nossa vocação. Muito, Senhor, da nossa relevância no Teu reino parte das nossas feridas, assim como muito da redenção parte e flui das Tuas feridas. Nós queremos amar o mestre de dores, o mestre ferido, tocar as cicatrizes, Senhor, e sermos curados da nossa incredulidade como Tomé. Senhor meu e Deus meu, o meu Deus é um Deus ferido. E como poderíamos acreditar em outro Deus que não fosse o Cristo crucificado? No mundo de tantas dores, de tantas cicatrizes, como crer num Deus que não participasse dessas cicatrizes? Mas não só o Senhor participou, mas recebeu a maior das cicatrizes. Por isso, Jesus, por isso, nosso Cristo, ajude-nos a encontrar reconciliação nessas feridas, nessas cicatrizes, em nome de Jesus. No último slide eu deixei uma foto para a gente refletir, que é uma foto da paixão de Cristo. Não, mas já vou passar o microfone, só quero mostrar essa foto, senão à noite não aparece mais ninguém. Essas fotos me marcaram muito, que são os bastidores do filme A Paixão de Cristo, onde tem ali alguém representando Jesus já com as cicatrizes e uma outra pessoa ali, que é o Mel Gibson, né, falando sobre o filme. Mas eu pensei que às vezes é a nossa conversa com Jesus. Jesus, você não sabe o que eu estou passando. Jesus, o Senhor não sabe como está doendo. Jesus, você não sabe quão profundas são as minhas cicatrizes. Jesus, eu fui traído. Jesus, eu fui frustrado. Jesus, as pessoas que eu mais esperava acabaram me machucando. Jesus, quem andava comigo levantou contra mim o calcanhar. Você percebe como isso ganha uma grande incoerência quando a gente conversa isso com Jesus? Sim, a gente pode falar assim com Ele, conversar isso com Ele, mas isso sempre vai terminar com os joelhos dobrados aos pés daquele que tem muito mais feridas e muito mais cicatrizes que todos nós. Deus abençoe você. Deus abençoe as suas feridas e cicatrizes em nome de Jesus.